todos. Agora eu começo a minha apresentação, aceita na 12ª Conferência Internacional da Rede Lusófona de Morfologia, no PNUM. Uma pena não poder estar em Belém para fazer essa apresentação presencial, e eu ter que enviar uma apresentação assíncrona. Bom, essa pesquisa ela já foi desenvolvida desde o meu mestrado, e agora eu dei a continuidade na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Também tive passagens no último semestre no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, e agora me encontro, pelo edital da CAPES do PDSE, em doutorado sanduíche no Instituto de Estudos Urbanos e Territoriais da Pontifícia Católica do Chile. Então, eu falo com vocês desde Santiago. E a minha pesquisa, que é a mudança na morfologia urbana de Serra do Salitre, impacto da mineração de exploração de fosfato, é uma pesquisa que eu venho desenvolvendo ligados, sobretudo, a pequenas cidades que passam por processo de mineração industrial, que é diferente do garimpo, né? E que eu vou dar um panorama agora na minha apresentação. Bom, para dar um panorama geral sobre a mineração no Brasil, nós temos 2.699 municípios recolhedores do CEFEM, que é o Imposto sobre Extração Mineral. Isso configura mais ou menos metade dos municípios brasileiros, 48%, né, que tem alguma atividade mineral. Aqui a gente tem um mapa ao lado que mostra exatamente os períodos onde foram implantados esses interesses minerais por período, né. Muito importante apontar aqui, sobretudo a partir de 2003, quando a gente tem um boom das commodities minerais no Brasil, sobretudo do minério de ferro, né, que começa a ser exportado para países com crescimento vertiginoso, como é o caso da China, né, um grande exemplo. E aí, é muito importante a gente dizer também que dos 5.070 municípios existentes no Brasil, pela classificação do IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente tem 4.988 que se configuram como pequenos municípios, sendo que 3.935 com até 20 mil habitantes e 1.053 com até 50 mil habitantes. Serra do Salitre, que é o caso aqui, está configurado dentro do espectro dos 3.935 até com 20 mil habitantes, né, e a localização deles por todo o país. Aqui a gente ainda tem a quantidade de lavras ativas e a concessão de lavra, licenciamento e registros de extração por áreas, né? Muito importante apontar no Brasil os estados de Minas Gerais, do Pará, de Goiás, da Bahia, né? Como grandes fornecedores de minerais como um todo para o país, e em menor proporção em outros estados, mas também com presença dessa atividade. Na pesquisa ainda, eu provenho de alguns conceitos, como é o caso do neoextrativismo, que são conceitos que foram desenvolvidos sobretudo por sociólogos latino-americanos sobre esse período do boom dos commodities a partir de 2003, né, configurados em governos ditos progressistas, né, como que essa atividade minerária ela se conforma com a venda desses commodities, né, como se conforma no espaço como um todo. Então, nesse neoextrativismo a gente tem o boom e o pós-boom, né, como é que se dá esse declínio. Além disso, eu me aproprio também de conceitos como é o caso da Interlândia, que é um conceito que foi reconfigurado agora ao longo do tempo, de mostrar áreas que estavam esquecidas ou eram colocadas como grandes sertões, que agora são incorporadas pelo capitalismo como novas fronteiras, novas barreiras a serem exploradas pelo capital, a gente vem observando isso em pequenas cidades do Brasil e de outras partes do mundo, né? Como é o caso da América Latina. Agora a gente tem um caso de Portugal também com o lítio. Bom, e dando prosseguimento aqui à minha apresentação, aqui a gente tem a localização de Serra do Salitre no estado de Minas Gerais, a localização dela na mesorregião do Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. Então a gente tem cidades próximas como Patos de Minas, Araxá, Uberlândia e Uberaba. Aqui a gente tem o território de todo o município, né? Importante destacar aqui que aqui nessa porção central, onde está o meu cursor, é onde está o perímetro urbano da sede municipal. A cidade ainda possui mais 3 distritos menores, né? E a área de mineração é essa área aqui, né? O minério que é minerado em Serra do Salitre é o fosfato, né? Esse minério agora, esse grande depósito de fosfato, ele foi colocado em evidência, sobretudo após a pandemia e a guerra da Ucrânia e da Rússia, porque teve quebras de cadeias de produção, né, com isso, porque a Rússia e a Ucrânia eram grandes produtoras de fertilizantes para a agropecuária mundial como um todo. Então os países se veem tentando buscar alternativas, né, para que esse mineral continue a ser minerado em outras partes, para esses fertilizantes do agronegócio. Aqui é muito importante destacar também que a gente tinha o perímetro urbano antigo
e o perímetro urbano atual, com grandes porções de vazios urbanos, né? E aqui enquadrado a gente tem os títulos minerários que foram conglomerados aí pela mineradora. O processo da mineradora lá começa em 1968, com a descoberta desse depósito de fosfato. Esse título minerário ele vai ser de propriedade da Galvani, que é uma empresa brasileira sediada em Paulínia, e em 2006 há esse anúncio do início, em 2009 acontece a licença de prévia, e em 2012 a licença de implantação. Em 2014 é feita a compra e incorporação pela Yara, que é uma transnacional sediada na Noruega, né, também muito forte no ramo de fertilizantes. E depois, em 2021, há um recálculo com a compra da Aeroquem, no ímpeto de se financiar o dobro de investimento que havia sido feito até aquele momento, que beira quase os 4 bilhões de dólares nessa pequena cidade. Então, a Aeroquem, que é sediada na Rússia, ela, na verdade, até bem pouco tempo, ela tinha como CEO um oligarca russo, né, ligado ao presidente da Rússia, e que quando começa a guerra, em função de todos os bloqueios econômicos, ele acaba saindo e uma outra pessoa é colocada no lugar, né, e se dá um andamento a essa planta minerária, né, até chegar a 2024, onde tem a inauguração desse complexo mineiro industrial de fertilizantes Serra do Salitre, né, isso acontece em maio. Aqui a gente tem uma imagem de 1993, né, de satélite, com uma qualidade não muito boa, mas aqui a gente já observa que o perímetro urbano, né, que se localizava aqui nessa parte, e aí a gente vai ter essas áreas que eram áreas de rio, né, que posteriormente vão ser represadas e vai se transformar aqui no início da implantação da barragem e aqui do canteiro, né, da mineração industrial como um todo, em 2019. Em 2023 a gente já vai ter consolidação dessa barragem, né, com o canteiro de obras praticamente pronto, e aqui a gente já vê com a maior possibilidade o perímetro urbano já com áreas de expansão, vários bairros, né, começando a ser construídos, né, loteados, em função dessa indução, né, através desse crescimento pela mineração. Então a gente observa a transformação da paisagem, né, do cerrado, com a implantação aí do canteiro de obras, e aí ao acontecer, né, do canteiro de obras já com a barragem sendo executada. Então a gente observa que teve a consolidação do escritório, depois a utilização do marketing pessoal com a ida do Instituto Social, uma imigração massiva, uma falta de domicílios e uma replicação de alojamentos e densificação de bairros populares transformados em ZEIs, uma alta dos aluguéis e a falta de oferta habitacional e desregulação da microeconomia, um aumento do perímetro urbano de forma desorientada, com um plano diretor tardio financiado pela própria mineradora. A gente também tem uma falta de cultura urbanística com vazios urbanos, funções complexas direcionadas à cidade vizinha na rede urbana e um desenho urbano pouco orientado com espraiamento da cidade em área infraestruturada. Então aqui, por exemplo, à esquerda a gente observa um mapa que foi realizado pelo plano diretor da cidade, de forma tardia, onde ele cria áreas de expansão que vai duplicar todo esse perímetro urbano, né? E aqui a gente já tem essa consolidação de forma muito efetiva de como esses novos bairros estão sendo construídos e loteados, né? Então a gente pode observar de uma urbanidade de forma muito fraca, né? Apenas sendo infraestruturado de forma mínima, né? Então, por exemplo, essas partes frontais dos lotes, né, com calçadas muito largas e fora de norma, né, com ruas às vezes até muito largas, né, então com projetos urbanos muito ruins, né, de certa forma de implantação. E que com algumas implicações, como é o caso aqui de vários pontos que eu levanto, como é o caso de prostituição, criminalidade, valor da terra, densidade populacional, a própria população, que tem uma população flutuante, que cria uma demanda e depois ela vai embora, quando a mina já é implantada, uma disponibilidade fundiária enorme agora, né, com vários lotes vazios, um desmatamento extensivo, uma disponibilidade de serviços públicos e uma estrutura varejista. Então, via de forma como conclusão, a gente vê que as cidadezinhas, seja no Brasil, na América Latina, na África, na Europa, ou na Ásia ou na Oceania, aquelas lá profundas onde as janelas olham alguma vereda, estão sendo assediadas, desconfiguradas, arrasadas, mercadorizadas e definitivamente modificadas por grandes mineradoras baseadas em bolsa de valores. Bom, teve que ser rápido, obrigado, e aqui concluo a minha apresentação.